Bem-vindo ao canal Escatológico. A história de Jonas tem muito a nos ensinar. Para quem não conhece a história de Jonas, sabemos que ele é conhecido como o profeta fujão. Sim, porque ele foi comissionado pelo Todo-Poderoso para uma determinada missão em uma cidade chamada Nínive. Cidade muito famosa por suas atrocidades contra os inimigos. Os ninivitas eram considerados maus. A palavra então nos mostra o seguinte: Jonas capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Iona ben Amittai, Jonas filho de Amittai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Vemos aqui também que é utilizada a palavra subiu até a minha presença. A Bíblia está repleta daquele ponto de referência em cima e embaixo, demonstrando que Deus está acima de nós. Ele é o Todo-Poderoso que tudo observa. Então ele diz que a malignidade ou a maldade de Nínive subiu até a sua presença, do mesmo modo como lemos lá em Gênesis 18, a respeito de Sodoma e Gomorra, quando Deus diz: desçamos e vejamos o que está acontecendo naquelas cidades de Sodoma e Gomorra. Então vemos aí claramente a cosmogonia bíblica, demonstrando o ponto de referência, que estamos abaixo de Deus e Deus acima de nós. Mas apesar disso, de toda essa verdade, vemos Jonas decidindo fugir da presença do Senhor. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Afo, Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Bom, ele tinha sido chamado para ir até a cidade de Nínive, distante apenas 800 quilômetros de Jope. Mas para fugir de Deus, ele resolveu então ir para Tarsis, atravessando todo o mar Mediterrâneo, de Jope até Tarsis, que fica na Espanha, atravessando todo o mar Mediterrâneo, em um barco, certamente, dos fenícios. Que os fenícios eram já famosos em navegação e faziam todo aquele comércio da antiguidade. Se nós nos determos um pouco a respeito de eventos arqueológicos, ou descobertas arqueológicas, vamos entender que a navegação marítima do Antigo Oriente Médio remonta ao 3º milênio antes de Cristo. E existem aí no 2º milênio antes de Cristo as cartas de Ugarit, que informam a respeito do comércio marítimo na região costeira de Canaã. Um navio naufragado por volta de 1300 a.C., perto de Uluburun, na Turquia, conseguiu preservar sua carga de azeitonas, romãs, figos, vários temperos e nozes. Imagens de Medinet Habu do século XII a.C., gravadas no templo do faraó Ramsés III, já descrevem a batalha naval entre os egípcios e os povos do mar. Um novo e misterioso grupo de imigrantes que trouxe consigo a tecnologia naval, que revolucionou a navegação no Oriente Médio. Os fenícios eram grandes inovadores navais e construíram um império comercial marítimo que se estendeu para o Ocidente até Cartago e ainda mais além. Há até histórias a respeito de fragmentos de sinais fenícios esculpidos lá na Pedra da Gávea, né? Que fica no Rio de Janeiro. Bom, então vemos aqui
que Deus ele utiliza um profeta para levar a sua palavra até a cidade de Nínive. Então vemos aí como Deus age. Ele não apareceu lá na cidade de uma forma, através de uma manifestação, digamos assim, metafísica. Ele não foi lá, mas ele disse: vou mandar enviar o meu profeta, um homem como os homens que habitavam aquela cidade considerada pagã e maliciosa. Então vemos aí em Hebreus capítulo 1 como é que Deus age e atualmente tem agido. Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Então vimos então que Deus hoje nos fala através do seu Filho, e através dele que criou tudo aquilo que nós vemos. Voltemos a Jonas. Jonas, então, ele consegue fugir e Deus manda uma tempestade violenta contra aquele navio, justamente porque Jonas estava ali se escondendo da presença de Deus. Ele estava disposto mesmo a fugir de sua obrigação, de seu chamado. Então, vemos aqui: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Aí ele diz, ele também revela que ele é hebreu e teme ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os povos antigos, eles tinham muito medo do mar encapelado. Consideravam, então, que aquele que dominasse os mares era um Deus com um poder incompreensível. Então vemos aí que Jonas então se revela. Ele diz que é o Deus dos céus. Vemos aqui novamente, vejam só, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então aquele universo ao qual Hebreu se refere é isto mesmo. São os céus, o mar e a terra. São esses pontos de referência e é essa realidade cosmogônica que nos envolve. Não existe mais nada além disso. Tudo o que passa disso são elucubrações humanas. São coisas fruto da imaginação, ou coisa pior, fruto do engano, ao qual Satanás, de modo brilhante, tem enredado muitas mentes. Então a pessoa, ela não se compreende dentro desses limites. O ser humano passou a não se compreender dentro dos limites revelados nas Escrituras. Está aqui o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então compreendemos e sabemos pela Bíblia que há o terceiro céu onde Deus habita, acima do domo terrestre. Sabemos isso porque isto é revelado nas Escrituras. Então nós podemos ler também essas revelações, essa revelação lá no livro de Ezequiel. Está bem claro e mostra a habitação de Deus. Vemos os profetas descrevendo esses encontros
que Deus se dá a conhecer, não de um modo completo, mas ele se dá a conhecer naquilo que realmente interessa ao ser humano. Nos movemos no ambiente no qual Deus reservou para o ser humano, que é a terra. E os céus pertencem a Deus. Então está tudo aqui bem claro. Tudo isso que eu falei, que falamos aqui, está resumido aqui nesta frase. Eu sou hebreu e temo ao Senhor Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Este é o nosso limite. Então aqueles homens ficaram horrorizados, porque eles sabiam que ele fugia do Senhor, porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Então ele chegou, olha, estou fugindo e preciso de uma carona para ir bem longe. Então o que devemos fazer contigo? Então lançaram nosso querido profeta ao mar. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. O nosso Senhor Jesus, ele dá testemunho da veracidade deste fato ao afirmar lá no Evangelho que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, interessava a ele, era necessário que ele também permanecesse 3 dias e 3 noites no ventre da terra, quer dizer, após a sua crucificação. Então o próprio Senhor Jesus atesta a veracidade deste evento que ocorreu com Jonas. Então vamos ver aqui a oração de Jonas. A oração de Jonas no ventre do peixe. Ele diz: eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do Sheol, da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Ele diz: fui expulso da tua presença, poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? Aqui, certamente, ele está se referindo ao templo em Jerusalém, porque ali é que habitava a presença de Deus. Eis que as águas todas me cercaram, mas vejam só, apesar disso aqui, do judeu ter a compreensão que Deus habitava no templo, ele sabia que não poderia fugir da presença do Senhor. Então ele diz que foi expulso da presença de Deus, mas na verdade Deus estava ali. Então vejam, ele estava aqui, então restrito, ele estava restringido pela sua religiosidade, certo? O seu pensamento. Então pensei, fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais, porque é ali que tu habitas. Mas então ele começa a entender. Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma. O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. E vejam só, mais uma vez, a referência à cosmogonia bíblica. Ele diz aqui: afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo. Não devemos esquecer isto, certo? Que estamos limitados, somos seres humanos limitados à terra cá embaixo. E ele fala a respeito dos fundamentos dos montes. A Bíblia fala muito a respeito dos fundamentos da terra. E ele diz: cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta do Sheol, da sepultura, ó meu Senhor, Elohim, ó Senhor Deus. Eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu à tua presença. Aqui ele já está se referindo à morada de Deus, e não àquele templo
né? Então ele estava ali no ventre do peixe e a oração dele subiu à presença de Deus no santo templo celestial de Deus. Vejam aqui, né, que essa narrativa mostra que Deus, ele se encontra em todos os lugares. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E aí ele entende que aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira benevolência. Sim, eis que a salvação vem do Senhor. E aqui está, então, o resumo de toda a verdade bíblica. A salvação vem do Senhor. E após reconhecer isso, Deus deu ordem ao peixe e este vomitou Jonas na praia. Então ele estava ali, agora, pronto, novamente, para cumprir a sua missão. Então vemos aí a coerência bíblica a respeito da descrição de tudo aquilo. Então vemos a coerência bíblica na descrição do mundo em que vivemos e vemos aí que Deus controla a tudo e a todos. Ele utiliza seus profetas e ele hoje nos fala através do seu Filho. Ele utilizou os profetas, ele hoje nos fala através do seu Filho, e há muitos que rejeitam essa realidade por terem principalmente a mente voltada para elucubrações sem nenhum sentido. Fica a dica.